Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Antônio Balbino, sou técnico de enfermagem e trabalho como cuidador há 15 anos. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de higiene pessoal. Vou falar a respeito de duas coisas: barba e unha. Porque fazer a barba de um idoso, gente, não é tão fácil como todo mundo pensa. Você tem que fazer uma preparação antes. Você vai lá, vai esquentar uma água, vai deixar essa água morna, vai mostrar para ele a temperatura da água. Ele vai ver a temperatura da água. Se ele falar que tá bom, aí você vai molhar uma toalha, vai colocar no rosto dele, acomoda direitinho no rosto dele. O pessoal já não fez a barba dele porque ficou com medo. A pele dele já é uma pele mais fraca, devido da idade, uma pele mais flácida, tem um pouco de ruga, principalmente nessa parte do queixo, boca, assim. Então são mais difíceis de fazer. E tem idosos que têm a barba muito grossa. E quando o seu cliente é oriental, é mais grosso ainda. Então tem que esquentar um pano, tem que ter um pano quente para facilitar. Mas não é só o pano quente que vai facilitar. Pode ter o pano quente. Se esse seu paciente ou cliente, vamos lá, está sem a prótese dentária. Vocês sabiam que um paciente sem a prótese, de idade, com uma barba grande, é mais difícil de você fazer a barba? Porque fica tudo mole. Além das rugas que tem no rosto, fica mole essa parte do rosto. Vem para dentro. Fica mais difícil de fazer a barba. Aí você imagina uma pessoa sem a prótese, com a barba grande, por mais que você aqueça, é difícil. Você vai ensaboar, esquenta um pouquinho de água também, não só a toalha. Vamos amolecer essa barba, vamos facilitar a fazer essa barba. Sempre direcionando o lado que ela cresce. Se você fazer o oposto, por ele ter uma pele mais fina, vai ser mais difícil. Sempre puxando, esticando o local que você for fazer. Não vem já com a lâmina em cima nos cantos da boca aqui que você vai cortar o seu cliente. Então estica, vai puxando para o lado, vai fazendo devagar. Segue o lado que nasce essa barba, que esse pelo está crescendo. Segue. Não deu, tá duro ainda, umedece a toalha de novo. Se ele tem um creme de barbear ou ele está acostumado a fazer com sabonete, esquenta um pouquinho de água, esquenta esse pincel, amolece essa barba primeiro. Se tiver muito grande, tenta aparar ou com uma maquininha ou com uma tesoura mesmo. Porque machuca e machuca muito. Verifica uma lâmina nova. Verifica se ele tem prótese dentária, dá para ele colocar? Coloca antes de fazer a barba. Vai evitar cortar os cantos da boca. Vai facilitar mais para você fazer a barba. Pescoço também, estica essa pele para fazer a barba. Depois, passa algum pós-barba no rosto dessa pessoa, algum hidratante. Dependendo tanto tempo que ele não, o tempo que ele não faz a barba, fica muito sensível, pipoca muito. Então, hidrata esse rosto. Hidrata a pele dessa pessoa. Perto do nariz também, para baixo assim, perto do nariz, acima do lábio. Sangra muito. Então toma cuidado, vai devagar. Apara os pelos do nariz com uma tesourinha.
Isso é uma higiene pessoal dele que você precisa fazer. Aí você chega lá na casa do idoso, você vai fazer a barba, fez tudo direitinho. Aí vem um filho visitar, um vizinho visitar, olha a orelha, o nariz dele cheio de pelo. Gente, fazer a barba é tudo. Você fez a barba, tem cliente que tá com a sobrancelha grande, pelo na orelha grande. É uma higiene pessoal. Não custa nada você cortar com a tesoura o pelo do nariz, aparar a sobrancelha dele, limpar a orelha dele. Não é só a barba, é tudo. Outra coisa também, já que estamos falando de higiene pessoal, ia falar só da barba e da unha. O ouvido dele. Gente, faz uma limpeza no ouvido dessa pessoa. Tem gente que pensa que está passando um pano no chão onde o padre passa. Não, as pessoas observam, as pessoas reparam. Você deu banho, fez a barba. Aí chega alguém para visitar ele, olha do lado dele, tá aquela crosta de cera no ouvido dele. Limpa, passa um pano úmido. Se for o necessário, avisa o familiar que ele precisa de ir num otorrino. No final pode precisar até de uma lavagem. De excesso de cera que ele já tem há muito tempo. Porque o idoso tem mania de cutucar o ouvido com o cotonete. E ele não limpa, ele empurra a sujeira para dentro. Aí vira um tampão. Você não vai conseguir tirar. Limpa por fora tudo bonitinho. Corta o excesso de pelo da orelha dele que está saindo para fora. Corta o excesso de pelo do nariz. Vai ser outra pessoa totalmente diferente. O próprio familiar vai se surpreender quando chegar para visitar. Estava acostumado com aquela pessoa barbuda, o familiar pedia para fazer a barba, ele não fazia. Você chegou lá, devido à situação, você convence ele a fazer a barba. Porque ele vai pôr inúmeras coisas o porquê ele não fazia. Então você vai convencer ele a fazer a barba. Você fazendo a barba dessa pessoa, limpando a orelha dessa pessoa, limpando os pelos, excessos de pelo dessa orelha, aparando essa sobrancelha, aparando esse pelo do nariz. É outra coisa totalmente diferente. Tem técnicas para fazer essa barba bonitinha. Tem técnicas para limpar essa orelha. Fazer a barba, vai passar o presto barba aqui perto do nariz. E se você chega na casa do cliente e não tem um presto barba? Porque pessoas de idade, eles têm aquelas lâminas, aqueles aparelhos de barbear que você vai desrosquear e coloca aquela lâmina, que são dos dois lados. Só tem aquela, você vai ter que fazer a barba. Vocês sabem usar essa lâmina? Vocês sabem como começar a fazer a barba com essa lâmina? Vocês sabiam que um errinho dela já fica aquele tainho assim, aí sangra muito? Tem que saber usar essas lâminas. E a maioria dos idosos tem essa lâmina. Você vai falar para a família que não consegue fazer a barba com aquela lâmina? É fácil, não é difícil. Ou você vai lá e vai falar assim, não, com essa lâmina eu não faço, me traz um presto barba. Não, não é assim que funciona. Você vai usar o que tem no momento. Você vai dar um jeito no momento ali. Então a barba, pessoal, vocês vão fazer isso. Vocês vão usar o que eles têm. Então saiba se pôr com as ferramentas de trabalho que eles te oferecer. É fácil de usar. Estica esse rosto direitinho. Faz uma limpeza no rosto todinha. Põe a toalha quente, pano quente. Limpa o ouvido, a orelha. Se tiver excesso, você avisa a família para levar no otorrino. Apara o pelo do nariz e sobrancelha. O familiar vai vir, vai ver outra pessoa. Vai ver o serviço que você fez. Vai ver que você foi capacitado para aquilo.
e vai te elogiar ao mesmo tempo. E dá muita satisfação. Agora, pessoal, falando a respeito de unhas, tem idoso que não gosta de cortar unha. Não gostava, né? Tem idoso que mexe com as ferramentas dele. Então tem a unha um pouco manchada, um pouco com graxa. Tem idoso que ele mesmo cortava a unha raspando numa lixa, numa lima, que tem cliente que eu já peguei assim. Vai ter idoso que unha do pé, ele só cortava com canivete, ficava raspando um canivete. E quando nós, cuidador, chegamos para cortar a unha desse cliente, desse tipo de cliente, se ele tá sossegado, ele aceita, você vai cortar, vai pegar a mão dele, vai cortar. A maioria das vezes essa unha tá ressecada, você vai cortar ela até estoura. Então vai devagar, para não machucar mesmo. Já separa um paninho com álcool para você cortar a unha e já passar, já dar uma limpadinha. Mesmo você lavando a mão dessa pessoa antes de cortar a unha. Dependendo da pessoa, você vai ter que deixar de molho. Porque a unha dele chega a ser ressecada. Dependendo ainda do que ele fazia, com o que ele mexia, vai estar ressecada. Então você vai, ou deixa um pouquinho de molho ali na água quente, vai conversando com ele, lava a mão dele, limpa essa unha também, antes de cortar. Vai facilitar muito cortar essa unha. Aí você vai cortar, vai explicar para ele o que vai ser feito. Tomar muito cuidado. O idoso, ele tem a pele bem fina, lembrando sempre. O dedo não é só rosto, parte de cima da mão que enruga. Lateral do dedo fica tudo enrugado. Se você não tomar cuidado, a pele é fininha, você vai cortar a pele do dedo. Corta um pedacinho do dedo, sim, e sangra muito. Então limpa primeiro essa unha. Pega um palitinho, limpa tudo essa unha. Ou com as costas do cortador de unha, sempre vem um negocinho de lixar a unha ali. Usa aquilo ali para limpar a unha dele, depois você lava. Mesmo depois que cortar, você pode passar um algodãozinho com álcool em cada unha. Arruma com a lixa a unha dele. Porque ele pode se arranhar. Se você só ir lá cortar com um cortador, fica uma beiradinha, ele vai se arranhar. Então sempre observando essas pequenas coisas. E passando a lixa nessas unhas, você passa a lixa, já passou o algodãozinho com álcool. E vice-versa. Aconteceu de você cortar, pega um papelzinho, uma gaze, segura ali, até estancar. Pode demorar um pouquinho, a maioria dos idosos pode estar, eles tomam anticoagulante, então para estancar o sangue um pouquinho, mesmo se for um cortezinho pequeno, que pode acontecer. Você é ser humano, pode acontecer. Mas evitar o máximo para não acontecer, né? Aí vamos lá. Unha dos pés. É muito seca, muito dura. A maioria dos idosos, você vai falar assim, vamos pôr o pé numa água morna para poder cortar essa unha? Eles não aceitam. Por quê? Eles falam, pôr o pé na água morna para cortar é manicure que faz. Eles não gostam. Ele fala assim, eu cortava o meu com o meu canivete, minha unha com o canivete. Ficava raspando com o canivete a unha. Para vocês verem, já são unhas duras. Vai ser difícil até para cortar com um cortador de unha. A maioria das vezes você vai lixar porque não vai conseguir cortar. Que é o que todo mundo faz. Mas como nós, cuidadores de idosos, somos diferentes, nós temos nossas técnicas, nós vamos arrumar um alicate de unha para cortar melhor essa unha. Certo? E com cuidado, gente. Imagina você cortar até a cutícula dessa unha do pé e inflamar um dedo do pé. Esse idoso não conseguia andar.
você nunca mais vai relar no pé dele. Ele não vai deixar. E você vai escutar muito ainda também. Ele vai reclamar. E você não vai mais conseguir pôr a mão no pé dele. Então, tomar muito cuidado quando for mexer no pé do idoso. Se você puder convencer ele a colocar o pé de molho, vai facilitar muito. Vai ter idoso que a unha vai estar para baixo, machucando a carne. Vai estar entrando para dentro. Ela curva. Então você vai ter que ter um jeito para mexer com essa unha. Às vezes a família leva no podólogo ou chama um podólogo para ir na residência. Do jeito que ela vai explicar para o podólogo, ele nem vai. Por quê? Se ele tirar aquilo ali e começar a sangrar, ele já conhece. Se ele tiver algum problema de circulação, se ele tiver uma diabetes, então as pessoas evitam mexer no pé dos idosos. Então, se você tiver uma técnica certinha para mexer, você vai cortando do lado com alicate de unha, evitando de machucar esse cliente. E tem outra coisa também que eu falei aqui. Se tiver uma diabetes esse cliente, se uma bolha pode causar uma necrose, uma amputação de um dedo, imagina você ocasionar um ferimento cortando a unha dele e ele for diabético. Então, gente, prestar muita atenção. Não deu para cortar? Lixa. Vai devagar com um alicate de unha. Vai tirando as bordas devagar. Tenta deixar de molho essa unha. Se você ocasionar um acidente desse numa pessoa diabética, é muita dor de cabeça. Corre atrás, a família vai estar em cima de você. Ele não vai deixar mais você cortar a unha dele. Já limpa bem isso daí, já acompanha esse ferimento, já acompanha a diabetes dele certinho, já mede todos os dias, controla essa diabetes se não tiver. Pode ocasionar ferimento grave, pode ocasionar uma amputação, uma necrose, pode pegar algum tipo de bactéria. Tudo por causa de uma unha. Então corte devagar, sem pressa. Ele deixou você cortar? Vai devagar, sossegado, conversando com ele. Não conseguiu cortar, lixa. Vai ter unha que o cortador de unha não vai nem entrar. Então usa o alicate. Conseguiu usar o cortador de unha? Vai pro cortador de unha, porque o alicate você pode machucar. Aí vamos lá. E aquelas pessoas que tem aquela unha bem grossa? A largura da unha do pé pode chegar a 1 centímetro. O próprio cliente fala assim, isso daí não é uma unha, é um casco. Para você ter noção da largura dessa unha. E muitos idosos, a unha do pé é desse jeito. É bem larga mesmo, grossa. Não tem nem como cortar nem com o cortador de unha e nem com o alicate de unha. É muito difícil. Eu tenho um cliente que me chamou para cortar a unha dele, isso daí foi o mês passado. A unha dele era desse jeito. O que eu fiz? Fui raspando ela devagarzinho, de baixo, para caber para você ter ideia, para a boca do alicate caber certinho nas pontas da unha para eu poder ir cortando aos poucos. Porque é cortando e lixando. E outra coisa, você prestou atenção? Fui chamado apenas para cortar a unha. Olha só, a possibilidade de serviço que tem um cuidador. Só o simples fato de você saber cortar a unha de uma pessoa já é uma oportunidade de um serviço.
Pode ser um serviço mensal, todo mês você vai lá apenas para cortar a unha dele. É oportunidade. E muitos idosos têm a unha assim. E as pessoas já ficam te conhecendo também. Então você vai com uma técnica certinha lá, raspa a unha dele embaixo. Vai ter unha grossa desse jeito que você não pode vir cortando ela. Não sei se vocês sabem disso. Tem unhas grossas que se você cortar ela, parece que ela tem... Parece não, elas têm um vaso, já faz tanto tempo, tantos anos, que formou um vaso. Você corta a unha e não para de sangrar. No meio da unha assim começa a sangrar e não para. Tem unhas de idosos que tem pequenos vasos no meio dessas unhas, de tão grossa que é. Então, o cuidado é muito. Primeiro você chega lixando, raspando com um alicate de unha embaixo, para poder cortar essa unha. Você vai usar um alicate de unha, um cortador, uma lixa grossa. Você raspou com o alicate de unha, você tem que encaixar o cortador. Já pensou? Diabético, a unha começa a sangrar e você machuca a lateral do dedo dele? Olha a responsabilidade. Aí você pensa que só vai cortar a unha e vai cobrar baratinho. Não é assim cobrar baratinho. Você cobra o preço do seu serviço, do que você sabe fazer, da sua técnica. Porque se você machucar, não é qualquer um que quer ir lá cortar. Se você machucar, a responsabilidade é sua. Mas ao mesmo tempo, você trabalhando direitinho com técnica, você vai poder cobrar o justo para fazer esse tipo de serviço. Tem idoso que você vai chegar, a unha tá dando a volta no dedo. Por quê? Nunca mostrou para os familiares. Tá sempre de sapato, de meia. Ninguém percebeu. Aí fica doente, cai numa cama. Aí a familiar vai descobrir tudo o que está acontecendo. Aí o familiar chega até a assustar com a situação. Então, vocês sabendo fazer esse tipo de serviço, vocês vão ver, gente, vai ter unha que vocês vão se espantar. Que em vez de cortar, vocês vão lixar para poder abrir um acesso para você pôr um alicate ou um cortador de unha. Se tiver entrando no tecido assim debaixo do dedo, você vai lixar para tirar parte da frente ainda. Isso se você não tiver que curar o machucado que já estava instalado para poder começar a cortar as unhas. Tem idosos que já vêm com a unha grande e com ferimento no dedo. Porque essa unha grossa já é um tipo de fungo. Esse fungo com o machucado, com falta de higiene, isso daí ocasiona uma ferida muito feia. Não é fácil de cortar uma unha dessa. Por mais que você deixe de molho. E dependendo da largura da unha, não pode deixar de molho. Porque você vai ter que lixar ela primeiro. Então, um cuidador, vamos voltar lá. Um cuidador requisitado, ele tem que saber todas essas coisas. E essas coisas, pequenas coisas, de cortar uma unha, se torna um serviço mensal. Então você vai ter lá, na sua lista de clientes, você vai ter os seus clientes mensais também. Vai ter os semanais, os diários e os mensais. Então é o que eu falo, você vai fazer a sua lista de clientes. Então, o cortar unha se torna um serviço mensal. Ó, pessoal, e essa unha grossa, o nome dela é onicogrifose. O que acontece? São lâminas que, como se fosse uma queloide. Ela cresce sem dar... Ela cresce uma por cima da outra. Como se fosse a queloide. E o que acontece? Junta fungo nessa unha. Muitas ainda fica meio que esponjosa embaixo. Fácil de tirar. Outra fica como se tivesse vasos sanguíneos dentro dela. Você vai cortar, não para de sangrar.
Outras, você só de raspar embaixo, você encaixa o cortador e corta tranquilo. Então, nem sempre você vai chegar cortando esse tipo de unha. Você vai lixar primeiro. Porque se der um sangramento, já é mais fácil de parar esse sangramento. Eu tenho um curativo que eu estou fazendo de uma pessoa. Ela já tem, por causa de um sapato apertado, saiu bolha nos pés. E necrosou os dedos. Já estou quase cicatrizando esse ferimento. Ele é diabético. Ele tem esse problema em uma unha do dedão. Eu fui cortar essa unha. Deu um sangramento muito grande. Ele tem um vaso no meio dessa unha. Ele tem esse problema. É como se fosse uma queloide, ela não para de crescer. Lâmina sobre lâmina de unha. E junta com fungo, então já prejudica mais ainda. Então o que nós cuidadores podemos fazer? Primeiramente, eu já estou dando um aviso para vocês. Não chega cortando. Lixa primeiro. Passa o alicatinho de unha de baixo. Vê se dá para abrir um espaçamento para você pôr um cortador de unha. Vê se tem alguma área vascular ali. Por que isso tudo? Para você mostrar que você tem a técnica certa. Você chega sabendo o que vai fazer. Você chega sabendo que você tem um limite. Você chega adequadamente nessa residência. Você vai saber o que você está fazendo. Você já chega com cuidado para fazer isso. Lixa primeiro. Eu fui cortar eu mesmo. Excesso de confiança. Eu cheguei para cortar. Deu um sangramento, foi difícil de parar esse sangramento. Consegui parar, mas só que hoje em dia eu faço o quê? Eu lixo ela. Eu arrumo lixando para mim poder fazer esse curativo. Então, analisa primeiro esse paciente, seu cliente. Esse tipo de fungo você vai ver muito nos idosos. Esse tipo de unha grossa você vai ver muito nos idosos. Você sabendo fazer, por onde chegar e o que pode acontecer se tiver algum vasinho, você já vai chegar com cuidado. As pessoas vão ver o jeito que você vai cuidar daquilo ali. Muitos não querem pegar esse tipo de serviço. Eu pego. Por isso que eu tenho bastante cliente. Eu pego esse tipo de serviço. Eu já tô craque nesse tipo de serviço. Pego mensal para cortar essas unhas. Consigo cortar, consigo deixar bonitinho, tudo redondinho. Corta o excesso, lixa direitinho. Toma cuidado para não causar um ferimento. Principalmente se a pessoa for diabética. Pergunta se a pessoa tem algum problema de diabetes, essas coisas, se toma insulina. Não custa nada perguntar. Porque os membros inferiores é mais propício a dar ferida. Um pequeno machucado pode dar uma dor de cabeça. Então pergunta, presta atenção no que está fazendo. Use técnicas para fazer isso. Seja bom no que você está fazendo. Mostre que você é um cuidador qualificado, capacitado para essas coisas. Você viu o que eu falei? Eu tenho cliente para cortar a unha uma vez por mês. Mas eu não vou só cortar a unha, eu vou lá para cortar a unha. Tem unha que vai demorar muito. Então eu já dou meu valor, mas que eu já vou lá, corto a unha, faço a barba, faço uma limpeza na orelha dele. Se necessitar de uma lavagem, aviso familiar. Porque às vezes ele fala assim, tô falando com o pai não escuta bem há muito tempo. Mas vai ver, o cliente não tem nem problema de audição. É excesso de cera, que em vez dele limpar, ele foi empurrando para dentro com o cotonete. Então isso daí você pega uma lanterninha, lanterna do celular mesmo, dá uma olhadinha. Apara os pelos da orelha dele. Deixa ele apresentável. Então eu vou lá, faço a barba, aparo os pelos do nariz, da orelha dele. Se necessitar, eu aviso a família que ele precisa de uma lavagem.
No final ele não tem nem problema auditivo. Foi apenas excesso de cera. E essa cera, conforme vai empurrando, ela forma uma parede, entope mesmo. Uma lavagem lá é rapidinho. Lavou, dá até um twin, ele volta a ouvir tudo. Ainda fala para você, nossa, tantos anos sem escutar e era só lavar. Então, isso daí é uma função do cuidador. É um serviço a mais que o cuidador tem. Saiba, vamos se dizer assim, explorar esse tipo de serviço também para você. O só cortar unha se torna um serviço mensal ou cada 15 dias, tem família que prefere. Fazer a barba pode ser semanal. Então, o cuidador tem muito serviço. Isso já é, vamos dizer, higiene pessoal. Uma das higienes pessoais que dá para fazer. Que dá para você entrar como um acordo com uma família para fazer mensal, semanal. Essa unha difícil de cortar, se você conseguiu cortar tudo bonitinho, você mostrou que você sabe o que você está fazendo, eles sempre vão te chamar para você cortar essa unha. Aí você faz a barba dele, vai lá para fazer a barba. Você limpou o nariz dele, aparou os pelos do nariz, limpou a orelha dele, aparou aqueles pelos que estava para fora, que a filha falava, olha os pelos da orelha do pai como que tá. Você deixa tudo bonitinho. Vão lá olhar para ele, ele tá tudo limpinho, a orelha não tem nenhum pelo, a barba bem feitinha, aparou tudo o pelo do nariz dele, ficou bem apresentável, a sobrancelha tudo certinho. Você já tá fazendo a barba, não custa nada. Ele fica com presença assim para a família. A família já toma um choque quando vem ver o pai dela daquele jeito, com a barba bem feita. Já elogia até seu serviço. A unha dele que foi difícil de cortar, que ninguém queria mexer, tinham medo de mexer, porque ele tinha diabetes, porque a unha é grande, é grossa. Você vai lá, fez uma limpeza na unha dele, soube fazer, soube por onde começar a fazer esse corte dessa unha. Você viu, uma simples unha, você tem que ter uma técnica certa, você tem que saber o que está acontecendo ali. Você chega lá, você sabe o que você vai fazer, você sabe como fazer. Você corta direitinho, lixa para ver se não tem nenhum vaso. Vai lá, corta direitinho, lixa, deixa tudo bonitinho. Alivia até o pé dele. A família olha aquilo e fala assim, não, quando dá para você vir de novo? Então, já é um serviço que você vai lá para resolver um problema num dia, acaba sendo mensal. Olha as oportunidades que você tem como cuidador, gente. Olha o serviço que você pode aumentar na sua agenda. Vocês tinham noção disso? Que apenas a higiene pessoal seria um serviço a mais para você? Você acha que você vai cobrar baratinho para cortar uma unha? Não, você vai fazer o preço justo. Faça o justo. Ninguém conseguiu fazer. Então saiba cobrar, faça o preço justo, mas seja qualificado para isso. Não adianta você cobrar e não saber fazer. Então seja qualificado. Tenha técnica. Tenha um jeito certo de trabalhar. Saiba por onde está começando. Saiba explicar para essa família, para esse idoso, o que você vai fazer no pé dele. O jeito que está essa unha para você começar a raspar para poder cortar. E é isso, pessoal. É isso que eu vim trazer para vocês hoje.